nosso convidado desta emissão é Nathaniel Araújo. Ele é natural de Mouçós, uma aldeia de Vila Real, e é licenciado em Biologia e Geologia e neste momento frequenta o mestrado em Gestão. O Nathaniel é presidente da Comissão Política Regional da Juventude Social Democrata e gestor no BES. Olá, Nathaniel. Escolheste este sítio que certamente diz muito, deves identificar-te com ele, e sei que na tua vida sempre te pautaste por um regime de rigor e querias inclusivamente ser militar. Fala-me um pouco da tua educação. Muito bem, muito boa tarde. Bom, a minha escolha deste local, desde logo, foi porque eu me sinto bem aqui. Dá-me tranquilidade, costumo vir aqui algumas vezes, estou aqui com alguns amigos e daí a minha escolha. Sobre a questão do rigor que eu pautei sempre a minha vida, tem a ver com o ensino que eu tive, a educação que eu tive, desde logo muito cedo no Colégio Moderno de São José, aqui em Vila Real. Foi uns momentos bons que eu me lembro e recordo com alguma saudade e que gostava muito de estudar naquele colégio, pelo regime, pelo ensino, por tudo. Portanto, não há nada que eu não tenha gostado nesse período. Daí cultivar este interesse pelo rigor, que ainda hoje me pauta, e também fazer com que a sociedade seja mais rigorosa, também aquilo que eu quero e que tento contribuir todos os dias. E daí também, quando era mais pequeno, queria ser militar, precisamente devido a essa envolvência do rigor, dos horários, do cumprimento. Acabou por não se proporcionar dessa forma, mas eu consigo contribuir bem para o rigor na minha profissão neste momento e no meu dia-a-dia. Tu és cá de Vila Real e licenciaste cá na UTAD. Porquê é que escolheste a UTAD para a tua licenciatura? Bom, na altura das escolhas, quando nós temos 17 anos ou 18 anos, é sempre complicado fazer escolhas. Desde logo porque a oferta é muita, a vontade também de sair da cidade é muita, mas eu ponderei seriamente o sair de Vila Real para estudar noutra universidade. Contudo, como aquilo que eu na altura gostava e ainda gosto, a questão do ambiente, a biologia, e como havia um curso de Biologia e Geologia, e eu não tendo a certeza, efetivamente, aquilo que eu iria querer ser no futuro, optei por não dar uma despesa exagerada aos meus pais e ingressei no curso de Biologia e Geologia. Fazendo aqui um parênteses, que no primeiro ano não consegui, entrei em Engenharia Florestal, acabei por transferir no ano seguinte para Biologia e Geologia, do qual terminei o curso. Portanto, acabei de fazer uma boa aposta porque, efetivamente, era mesmo aquilo que eu queria. Se não fosse, estaria a dar uma despesa necessária aos meus pais e também não teria a comodidade que, certamente, um aluno tem quando estuda em casa e eu também não quis desvincular dessas mordomias que, na altura, eu tinha. Eu conheço o Nathaniel há muitos anos já, apesar de ser um jovem, é um jovem que eu conheço há mais de, deixa cá ver, há mais de 8 anos. Ele terá 26, 27, 29, pois bem. Eu já o conheço de jovem mesmo, dos seus 14, 15 anos, já a movimentar-se no PSD, a partilhar connosco muitas vezes momentos altos da vida do partido, mas essencialmente ele salta mais para a ribalta na altura em que vai para a universidade. Aí ele aparece com algum prestígio, ou com muito prestígio mesmo, e pronto, eu diria que depois todo o percurso dele é acompanhado ao longo da minha vida política, que já vai sendo longa também. E eu, em relação a ele, tenho uma série de momentos interessantes, porque sempre me ajudou, colaborou, participou comigo em muitas lutas políticas e eu tenho que lhe agradecer tudo isso. Bem, para mim é fácil falar do Nathaniel, uma pessoa que já conheço há muito tempo, desde os primeiros tempos de escola, tivemos as primeiras brincadeiras juntos, tivemos também as nossas primeiras travessuras. É uma pessoa que eu tenho acompanhado a subir na vida. Foi uma pessoa que não nasceu, como se costuma dizer, no berço de ouro, mas que subiu a pulso e que foi fazendo as suas próprias conquistas e que muito me orgulho que também partilhei de algumas. Tivemos algumas batalhas, outras festas em conjunto. E eu posso mesmo dizer que há pessoas que entendem ou encaram um jogador de futebol ou uma estrela de pop como um ídolo. Eu posso dizer que um dos meus ídolos neste momento e futuramente é o Nathaniel. Até agora já percebemos que és uma pessoa proativa
e que isso é uma característica que de facto te assiste. Na UTAD não te limitaste a tirar o curso de Biologia e Geologia, tentaste sempre voar mais alto, chegar mais longe. O que fizeste lá? Bom, desde cedo eu tentei integrar-me no mundo académico, integrar-me na sociedade académica, na UTAD, mesmo na cidade. Eu, na UTAD, quis dar aquilo que de melhor eu tinha, que era a minha capacidade reivindicativa, a minha capacidade de intervenção e a minha capacidade de fazer coisas pelas pessoas, que é aquilo que eu gosto de fazer. Iniciei vindo já com o bichinho desde do ensino secundário do associativismo, fui presidente do Núcleo de Estudantes de Biologia e Geologia, mais tarde ingressei na Associação Académica, que posteriormente também ingressei na Federação Académica de Desporto Universitário, portanto ligado muito à questão do associativismo, e foi algo que me fez crescer muito. Para finalizar, ainda não estava satisfeito com a minha participação e com aquilo que eu podia dar ainda aos meus pares e à universidade. Fundei a Associação Erasmus, do qual ainda hoje se fala dessa associação, porque era uma associação que foi instalada por mim, portanto, e agora está com muito vigor e tem sempre muito que fazer, porque os alunos de Erasmus cada vez são mais, e foi algo que eu recordo também com bastante saudade, porque foi um projeto que é o último que eu tenho orgulho desse projeto. De todos, esse também é um deles, por fui eu que o criei, digamos assim, e fiz com que a minha vida fosse pautada também por um currículo paralelo. Não me limitei só a fazer o meu curso, quis também ter um currículo paralelo muito forte, abrir novas portas, abrir novos horizontes e experimentar coisas diferentes, para que eu soubesse efetivamente, quando fosse ao mercado de trabalho, aquilo que eu queria, e também tivesse uma montra de oportunidades maior do que um aluno que se limita só a fazer o seu curso. Falaste agora em Erasmus e era precisamente essa a minha próxima pergunta. Há bocado perguntei-te quais eram os teus voos, tu voaste de cá para a Roménia, que foi onde estiveste ao abrigo do programa Erasmus, e sei que é de tua autoria a frase "Don't worry, be Erasmus". O que é que isso quer dizer? Em que contexto surgiu tudo isso? Bom, isso foi num contexto muito próprio, e que eu, quando regressei de Erasmus e percebi que as dificuldades que eu senti na minha adaptação à Roménia, onde eu estive a estudar num semestre, percebi que eu tinha que fazer algo diferente quando chegasse a Portugal. E esse algo diferente era receber os alunos de Erasmus com alguma dignidade e com muito acompanhamento, porque nós sentimos-nos perdidos, nós sentimos-nos longe da família, que é muito importante, é um pilar fundamental, e aquilo que eu podia dar às pessoas era algum conforto, alguma atenção e dizer que para não se preocuparem. Daí surgir a frase "Don't worry, be Erasmus", eu estou cá, eu resolvo todos os seus problemas, tinha os meus contactos, eu fazia questão de eles se sentirem em casa. Foi como eu digo, uma missão quase impossível, mas foi alcançada, com a ajuda de uma equipa que também estava a trabalhar comigo, e foi gratificante quando vejo alguém que está muito longe de casa, a largos horas de voo de casa, perdidos, e sentir alguém que os possa ajudar. Era algo que eu queria ter tido quando cheguei à Roménia e não tive. Portanto, eu decidi quando chegasse fazer algo diferente e daí dar esse contributo também à academia e a esses alunos de Erasmus, que ainda hoje guardo alguns com amizade e comunicando-nos ainda, o que faz com que nós consigamos perceber que estamos no mundo global e todos somos importantes e temos de nos ajudar mutuamente para que o mundo seja melhor. Conheci o Nathaniel há 4 anos, em 2007, no âmbito do programa Erasmus. Ele era presidente da Associação de Erasmus, ajudou-nos todos a nos integrar na UTAD, ajudou-nos a encontrar casas, a arranjar telemóveis, a conhecer, a ajudar-nos também nas aulas. Depois ajudou-nos também a conhecer outros portugueses, saímos à noite. Depois também ele foi, em qualquer problema que surgiu durante o nosso ano de Erasmus, ele esteve sempre presente. Nathaniel e eu temos uma história em comum, foi o Christmas, então significa passar o Natal numa família portuguesa. O Nathaniel ajudou-nos todos a arranjar uma família portuguesa, onde podemos passar o Natal para não ficar sozinhos, como estávamos longe da família. Ele teve esta iniciativa. Depois, então, tive a mesma sorte de arranjar uma família portuguesa, a família Rio Costa.
que fui muito bem acolhida, tive prendas, comi muito bem, tive a oportunidade de provar a comida típica de Trás-os-Montes, mostraram-me a cultura portuguesa, mostraram-me também a maneira deles passar o Natal. Era a primeira vez que passei o Natal com uma família portuguesa. Depois, como esta iniciativa teve muito sucesso, tivemos a oportunidade de ser entrevistados pela SIC, pela RTP, participámos no Portugal no Coração, falámos deste programa, que era muito importante. Assim, os alunos não passavam o Natal sozinhos, mas como uma família portuguesa. Tiraste o curso de Biologia e Geologia e, para findar a licenciatura, tiveste de passar por um estágio. Como é que foi trabalhar e mexer com crianças? Bom, isso era uma curiosidade que eu tinha em cenário de aula, porque eu tinha trabalhado até então com crianças noutros cenários. É gratificante quando tu tens alguém que se está a ouvir e está a absorver aquilo que tu transmites e ensinas, é muito gratificante. Foi um ano que também guardo comigo, vai-me acompanhar para a vida, os ensinamentos que eu aprendi, porque com as crianças também se aprendi muito, eu aprendi bastante, e é algo que eu ainda hoje gosto de fazer, transmitir ensinamentos, poder ajudar alguém a saber mais, e ao fazer isso também estou a aprender. Portanto, não posso dizer que foi algo que ficou no passado, ainda pode vir a ser o meu futuro, porque todos os dias eu faço questão de estar ao pé das pessoas, ao pé das crianças e procurar ajudá-las. Mas isso é o meu passado, o meu futuro mudou muito depois desse ano, tomei outro rumo, mas não ponho de lado um dia voltar a dar aulas ou poder estar num cenário de trabalho com jovens e com crianças, porque é algo que eu gosto bastante. Estavas a falar no teu futuro e eu agora vou voltar ao teu passado. Falas em associativismo com muito amor e sei que hoje em dia, no teu presente e possivelmente no teu futuro, vais continuar a falar, pois estás metido no mundo da política. Como é que ingressaste nesse mundo? Como é que foi o teu processo político? Bom, o meu processo político surge de uma necessidade de continuar o meu trabalho associativo. Nós chegamos a uma altura da nossa vida que queremos continuar nossos projetos. Eu, como já não era aluno da UTAD, já não fazia sentido estar ligado a organismos associativos da UTAD e nós procuramos incorporar-nos noutro tipo de organismos. Podemos escolher organismos desportivos, culturais. Neste caso, eu optei pelos organismos políticos, uma vez que ia de encontro àquilo que eu tinha vindo a defender durante estes anos, que era entreajuda às pessoas e aos pares. Portanto, os pares, neste caso aqui, seriam as pessoas de Vila Real, e eu fiz questão de fazer essa continuidade por essa via. Participei logo numa das primeiras campanhas autárquicas, depois de sair da Associação Académica, envolvi-me, deixei-me envolver por esse meio, acabei por continuar a cultivar em mim este espírito de empreendedor e de reverência e acabei por ficar, e estou agora a fazer um percurso dentro da JST, que é a estrutura do qual eu faço parte, e penso continuar a fazer este percurso até quando a minha idade permitir, que é até aos 30 anos. Depois disso, logo se verá qual será o próximo passo, mas prefiro agora pensar no presente e dizer que isto tem a ver tudo com o percurso que foi desenhado desde os 18 anos e tem sido, de alguma forma, acompanhado pela via política. No teu presente, já vimos, és político e, apesar de seres licenciado em Biologia e Geologia, estás a trabalhar no BES enquanto gestor, e sei que já pertences inclusivamente aos quadros do BES. Foste lá parar como? Gestão e Biologia? É uma boa pergunta. Faz confusão a muita gente esta situação, mas isto tem a ver com a mentalidade que eu também aprendi quando estive em Erasmus. Nós não temos que ser formatados para saber determinadas matérias, temos que ser cidadãos do mundo e temos que estar disponíveis para aprender diversas matérias. Porque hoje aquilo que é, amanhã já não é. Se nós estivermos preparados e tiver várias valências a nível profissional, certamente iremos ter maior capacidade de resistência, nomeadamente ao desemprego. E aquilo que desde cedo nós temos que nos pautar, e eu fiz isso, era não me resignar a saber só uma determinada
arte, neste caso, e quis ter a disponibilidade mental e dizer para mim que eu sou capaz de conseguir ingressar noutras áreas. Eu, quando terminei o meu curso de ensino, saiu uma lei em que não era permitido eu candidatar-me a dar aulas no primeiro ano, ou seja, era um ano, digamos assim, sem fazer nada, porque o curso terminou, eu não podia dar aulas nesse ano. Então, eu não fiquei parado, fiz análises e umas previsões do que aquilo que seria a minha profissão no médio prazo e cheguei à conclusão que aquilo seria uma mais-valia daqui a alguns anos, mas no imediato não seria. Portanto, eu procurei outras soluções. Como eu tinha uma iniciativa muito forte e uma atividade forte na associação académica, na altura, e nas federações por onde passei, a gestão sempre me acompanhou. Eu tive que gerir equipas, tive que gerir orçamentos, tive que fazer, digamos assim, o meu currículo paralelo valer numa situação de decisão. Era estar em casa sem fazer nada, ou então pegar no currículo paralelo e conseguir dar um passo em frente. Candidatei-me a um estágio do Banco Espírito Santo, aliás, estágio esse que todos os alunos universitários podem concorrer, são estágios de verão. Eu candidatei-me a um estágio, mas não sei porquê o meu currículo foi parar a um estágio em vez de ser 3 meses, de 6 meses. Obviamente que eu aceitei desde logo ingressar, depois de passar uma série de entrevistas de seleção, e acabou por condicionar um pouco o meu percurso. Estava um pouco apreensivo, porque eu vinha de uma área totalmente diferente, mas o estágio que foi dado era um estágio muito exigente, e quem passasse esse estágio estaria preparado para enfrentar o mundo da gestão. E fui bem sucedido nessa matéria e consegui continuar, aliás, ainda continuo no Banco Espírito Santo nesta altura, porque apostam muito nas pessoas, na formação, e o qual eu desde logo agradeço e fico muito grato por essa aposta, e consegui de alguma forma mudar a minha vida 180 graus no que diz a respeito à formação académica, e estou a finalizar também um mestrado em gestão, o que faz com que eu esteja disponível para trabalhar em qualquer área dentro destas, como é óbvio, não é? Não serei capaz de trabalhar noutras, mas pelo menos nestas estaria à vontade para o fazer. Claro, tu és sem dúvida um homem de convicções e sei que tu já estiveste, entre aspas, dividido entre o BES e Bruxelas no mundo político. Explica-nos um pouco como é que foi essa história. É verdade, tudo na minha vida surgiu muito rápido e apesar de ser rápido também, o que veio a gravar foram as várias decisões que eu teria de tomar também com alguma celeridade. Quando eu fui convidado para assumir um projeto muito importante e com um grau de exigência elevado dentro do banco onde eu trabalho, surgiu com um desfazamento de 12 horas também uma proposta para eu fazer um estágio no Parlamento Europeu em Bruxelas. Fui confrontado, de alguma forma, com um sonho que eu tinha, que era fazer uma apresentação em Bruxelas, porque, como eu gosto do mundo associativo e como estou no mundo da política, era algo que me fascinava, mas, por outro lado, eu percebi que tinha ali uma proposta de iniciar uma carreira numa instituição de relevo nacional e como as coisas já na altura não estariam muito fáceis, eu optei pela ter o pássaro na mão, não dois a voar. Portanto, não foi fácil tomar a decisão, o que acabou por condicionar o meu futuro. Ficando na instituição onde eu estou agora, fez-me ter outras oportunidades dentro até da própria política que eu não teria se tivesse ido para Bruxelas. Portanto, foi uma decisão difícil de tomar, mas foi acertada porque foi a decisão que eu tomei, nem poderia ser de outra maneira. Portanto, a minha história também passa um bocadinho por aí, desse paralelismo que eu sempre mantive e sempre privilegiei sempre a minha profissão, enquanto bancário, do que propriamente a minha profissão, ou melhor, a minha atividade paralela à política, porque eu não sou profissional da política, sou meramente alguém que gosta de contribuir para a política, e aí está a razão por qual eu estou onde estou neste momento, e poderia estar noutros sítios, quem sabe, mas a vida mesmo assim é feita de escolhas e eu fiz as minhas, e estarmos aqui hoje também a conversar. Qualidades e defeitos. É sempre um tema complicado de falar, até porque nos levaria bastante tempo a falar das qualidades que o Nathaniel possui. Eu encontro qualidades como companheirismo, que hoje em dia ser amigo do amigo é algo se calhar raro que se encontrar nos dias de hoje. É também persistente, ao ponto de ser transformar-se em um pouco de teimosia,
Mas é compreensível, até porque hoje em dia, se assim não fosse, o Nathaniel não tinha alcançado nem os objetivos, nem a posição em que se encontra neste momento. Como disse há pouco, és de facto uma pessoa muito empreendedora e isso vê-se no teu currículo político. É já um nome a nível regional, é já um nome a nível nacional e sei que a médio prazo estás com projetos, se é que assim se pode dizer. Fala-me um pouco sobre isso, levanta um pouco esse véu. Bom, os projetos que eu tenho, desde logo pertencer à Comissão Política Nacional da JSD e ser Presidente da Comissão Política Regional da JSD de Vila Real, dá-me, desde logo, muitos projetos. Projetos que, primeiro, até a final dos mandatos para o qual fui eleito, que serão bastantes. Temos alguns já em carteira, temos outros que iremos planear e iremos executar, e aquilo que eu costumo fazer é sempre ter comigo equipas capazes de acompanharem o meu ritmo, e tenho a felicidade de conseguir isso. Tenho agora, costumo dizer, tenho uma super equipa a trabalhar comigo na JSD Regional, chamo-lhes o Dream Team. Portanto, tenho muito orgulho nas pessoas que comigo acompanham o meu percurso. Eu serei, e sou sempre, a ambição dessas próprias pessoas. Nunca eu chegarei a lado nenhum sozinho, chegarei sempre em função da ambição que esse grupo de pessoas possa ter. Fruto disso e fruto dessa ambição, eu fui candidato a deputado nas listas do PSD, algo que me enche de orgulho, desde logo porque fui candidato a um órgão máximo, ou melhor, a um dos órgãos máximos da República Portuguesa, e, por outro lado, fui candidato numa lista com o nosso atual Primeiro-Ministro, o que desde logo me enche de orgulho e terei certamente uma história para contar aos meus filhos e uma história que nunca mais me irei esquecer. Portanto, o que me reserva ao futuro só Deus saberá. Eu vou continuar este meu percurso, esta minha caminhada, sendo persistente e lutando sempre pelos interesses da juventude e das próprias pessoas que acompanham o meu trabalho, pautando-me sempre por ser uma pessoa séria, uma pessoa reta e consiga ajudar quem precisa. Portanto, estes são sempre os meus vetores de ação. Se acontecer, aparecer alguma oportunidade, algum projeto, eu cá estarei para analisar, mas desde logo quem está envolvido na política estará disponível para os projetos que apareçam. Portanto, é continuar a trabalhar e aguardar o que o futuro me reservará. Paremos de falar então um bocadinho no futuro e falamos no presente. Já falaste até aqui da tua vida, o que fizeste, o que alcançaste, o que gostarias de ter alcançado, mas saíste da universidade e conseguiste arranjar logo trabalho, que é uma coisa que pouca gente consegue. Se neste momento estivesse aqui algum aluno da UTAD ou de outra qualquer universidade deste país, o que lhe dirias? Que repto lhe deixarias? Bom, é uma questão muito pertinente nos dias que correm, mas eu preferia responder essa pergunta a alguém que entra na universidade, ou melhor, antes de escolher o curso no qual vai ingressar. Se fosse um aluno que está a escolher o seu curso, eu dizia: não basta entrar já por entrar, não basta entrar por entrar, tem de ser feita uma seleção e temos que ter uma direção para onde nós queremos ir. Nós não queremos ser licenciados para ir para o desemprego, nós queremos ser licenciados para ter um posto de trabalho. Há muitos cursos que não fazem sentido existirem, na minha ótica, e desde logo as pessoas têm de ter essa consciência, porque senão depois vão querer ir para um curso, querem exigir postos de trabalho, têm o seu direito, e depois não os vão ter. Portanto, acho que tem que haver aqui também um acompanhamento por parte dos pais e das próprias escolas que direcionam os alunos para cursos que, desde logo, tenham competências e que, de alguma forma, tenham mais certezas do seu posto de trabalho. Um aluno que hoje termina o curso, nós temos vários mecanismos de conseguir continuar a valorizar esse aluno e ele também não fique desesperado à espera que lhe caia do céu uma oportunidade. Aquilo que eu costumo dizer aos jovens é, quando nós vamos procurar um emprego, daqueles que nós possamos ir bater às portas e consigamos, de alguma forma, apresentar-nos, aquilo que nós temos de fazer, e o futuro será assim, nós temos de apresentar propostas de valor e não temos que apresentar currículos académicos. Os currículos académicos são folhas, os currículos académicos são mais para juntar aos outros que já foram enviados durante de centenas de pessoas que já os enviaram, já o fizeram. Nós temos que mudar um bocadinho aqui o modus operandi e temos que apresentar aos empresários, às empresas, temos que apresentar
propostas de valor. Temos que dizer aos empresários que se lhe der uma oportunidade ao jovem, o jovem vai conseguir que a sua empresa aumente a sua produtividade e consigamos, de alguma forma, criar aqui uma oportunidade para os dois, para quem emprega e para quem é empregado. Portanto, o paradigma do emprego certo e para a vida já não existe, terminou. Temos que estar disponíveis para fazer o que quer que seja. Não é desprestigiante nós começarmos por baixo e começarmos passos lentos e chegarmos um dia a um posto alto, não é desprestigiante para ninguém, mas temos que ter essa capacidade de análise e essa capacidade de perceber a evolução e a mudança que o mundo hoje atravessa. Portanto, temos que nos adaptar a esses tempos. Portanto, não basta termos um curso, temos que fazer mais alguma coisa do que isso. Temos que ser os melhores. E se nós formos os melhores, certamente vamos ter um emprego, com toda a certeza. Agora, temos que lutar para ser os melhores. Não basta termos o curso, porque isso não distingue ninguém. Portanto, temos que ter um currículo paralelo muito forte, temos que ter uma capacidade de análise da instituição de mercado também bastante forte e perceber o que é que as empresas querem, o que é que o mercado de trabalho quer. Não basta nós dizermos, estou aqui, arranja-me um emprego. Não. Estou aqui, quero trabalhar, tenho esta proposta para lhe fazer e gostava de conversar consigo. Acho que o futuro vai passar por aí no muito curto prazo, porque se assim não for, vamos estar a entrar em depressão, por não conseguirmos arranjar um emprego, vamos estar a desistir. E se os jovens hoje desistirem, quem é que irá lutar pelo nosso futuro, pelo futuro do país e pelo futuro do mundo? Portanto, eu deposito muita esperança nos jovens, que vão ser capazes de dar um pontapé na crise e conseguir, de alguma forma, ajudar à reconstrução de Portugal, porque Portugal neste momento precisa de ser reconstruído e eliminar algumas desigualdades e algumas irregularidades que existem, que não podem continuar a existir. Portanto, chegou o tempo dos jovens dizerem basta, nós estamos cá para trabalhar, tem que nos dar essa oportunidade, mas nós vamos ajudar a procurar essas oportunidades, não nos limitamos só a assistir, vamos participar ativamente nesta reconstrução. Era esta mensagem, teria muito mais para dizer, mas penso que em traços gerais era isto que eu lhe dizia numa primeira análise e penso que poderia ser algo esclarecedor e poder pôr o jovem em contradição, porque foi-lhe dado acesso à universidade e tem um curso e supostamente deveria ter um emprego de imediato. Não é assim. Os tempos mudaram. Espero que no curto prazo também se mude as mentalidades das universidades e consiga adaptar melhor os alunos a esta realidade. Claramente, essa mentalidade devia inclusivamente passar para os alunos, que eles com uma visão futurista conseguiam alterar o paradigma de vida que os espera, ou que eles pensam que os espera, mas que pode ser alterado. Sem dúvida que o que partilhamos até agora, a tua vida é um poço de experiências e todas essas experiências te moldaram enquanto pessoa, quer a nível pessoal, quer a nível social e a nível educacional. Mas a tua família também sei que teve um papel importante e diria até preponderante na tua formação. Queres falar da tua família? Queres dizer o que eles significam para ti? Bom, eu falar da minha família é muito difícil, porque nós quando falamos de família podemos falar muito, mas nunca dizemos tudo, porque os sentimentos é difícil transmitirmos em palavras. Eu só tenho a agradecer aos meus pais por fazerem um investimento muito forte na minha educação de base. Penso que foi aquilo que me fez ter e preparar para a própria escola secundária e a própria universidade, porque se não fosse eu teria alguma desvantagem. Foi um esforço reconhecido, eu reconheço hoje que foi um esforço gigante para eles me poderem dar essa formação, o qual agradeço muito, e os próprios valores que me foram incutindo ao longo da vida. Faziam sacrifícios para aquilo que era prioritário, que era os estudos, e fazíamos alguma reserva naquilo que era fútil, que hoje em dia existe e as nossas crianças também estão mal habituadas. Foram esses valores que me acompanharam durante a vida, são esses valores que fizeram a pessoa que eu sou hoje e aos meus pais agradeço e agora tenho esta oportunidade também publicamente de agradecer-lhes, porque se calhar nunca lhes agradeci da forma conveniente. Porque o nosso sucesso também é uma forma de agradecimento indireto aos nossos pais, porque eles acompanham-nos. Confesso que durante este tempo eu fui uma pessoa muito dedicada, muito empenhada, eles sempre acompanharam o meu percurso, às vezes até aconselhavam a abrandar o ritmo, mas às vezes não é fácil, e eles também sei que se sentem orgulhosos deste percurso, porque também contribuíram. Portanto, eu mais uma vez aqui não sou aquilo que eu quis ser, eu sou aquilo que alguém trabalhou para que eu fosse. Portanto, deram-me essa formação, conseguiram-me dar as ferramentas necessárias para que eu fosse a pessoa que sou hoje, tivesse oportunidades no mercado de trabalho, e é algo que eu nunca me vou esquecer, como é óbvio.
Para além disso, pessoas que sempre me apoiaram nos momentos difíceis, também já tive alguns, não é só sucessos, nem só vitórias, e pessoas que estiveram lá para me ajudar. Portanto, eu posso estar a ser repetitivo porque não é fácil falar da família. Acho que os meus pais fizeram o melhor que podiam e sabiam para me dar aquilo que eu precisei, o mínimo indispensável. Sou filho de famílias humildes, famílias que tiveram algumas dificuldades no passado e conseguiram viver com elas, e dizer que, apesar dessas dificuldades, qualquer pessoa é capaz de se ingrar na vida e ter uma vida melhor do que os meus pais. Portanto, foi isso que eles me ensinaram. Apesar de nós termos algumas dificuldades, tu não vais ter essas dificuldades porque nós vamos investir na tua educação. E aquilo que eu podia fazer era aproveitar essa oportunidade e dizer-lhes que obrigado por essa oportunidade, obrigado por fazerem esse esforço para eu ter uma vida melhor do que a deles, e eu penso que é uma forma que eu encontro em mim de eles ficarem também orgulhosos da missão deles, que era conseguir que eu tivesse uma vida melhor que a deles. Portanto, acho que resumidamente era isto. É sempre complicado falar em família, mas é sem dúvida um exemplo, quer para mim, quer para todos os jovens que tentam procurar o mundo, o mercado de trabalho. Nathaniel, queria agradecer-te por teres participado neste projeto e desejar as maiores felicidades. Então, muito obrigado pela oportunidade. Do que espero do futuro do Nathaniel, eu posso dizer mesmo que eu sinceramente não espero. Eu tenho certeza que com as características que ele possui, com a vontade de vencer que ele tem, vai ter um futuro risonho, só assim pode ser. Aproveito também a oportunidade para lhe desejar a melhor sorte do mundo e que quando ele precisar para as batalhas ou para as festas, eu estarei presente e ao seu lado. Então, eu espero no futuro do Nathaniel que a nossa amizade continue, que ele esteja sempre presente nas nossas vidas. Ele é uma pessoa muito inovadora, tem sempre ideias novas, originais, que pode ajudar qualquer um. Espero que ele continue nessa carreira política, que ele vai o mais longe possível, e espero que a nossa amizade seja para sempre. O Nathaniel é um jovem que eu segui ao longo dos últimos anos e procurei avaliar e analisar ao longo do tempo. Eu acho que ele sempre procurou um lugar de prestígio, porque é assim a natureza dele. Ele vem de uma família modesta, mas tem aquilo que é preciso na vida, também tem ambição. E quem não tem ambição, de facto, não faz coisa nenhuma na vida. Eu percebi isso desde cedo, que ele queria ser um líder, e foi e é um líder, de facto. Por isso dedicou-se muito ao PSD, à JSD, ao partido. Aí encontrou um terreno muito fértil, tem um relacionamento fácil com as pessoas, alargou a base de apoio da JSD, trouxe para o partido muitos jovens, muitos militantes. Isso de algum modo também lhe deu força e prestígio, tanto assim que rapidamente se alcançou não só à condição de presidente da JSD conselhia e hoje regional. E graças ao seu valor tem sido sempre incluído em listas quando há eleições legislativas como representante da JST, portanto a nível do distrito. Isso significa que trabalhou, lutou e teve sempre um objetivo na mira. Hoje é um trabalhador do banco também expressivo em Portugal, mas é sobretudo um homem que quer vencer, percebe-se isso mesmo. E ele tem todas as condições para vir a ser um bom político. Está a começar a sua vida política. É um homem que tem, portanto, todos os ingredientes, todas as condições. Obviamente, saber se vai ser Presidente da Câmara, se vai ser um bom deputado, se vai ser um membro do Governo, se vai ser o que quer que seja, se vai ser de facto até um bom gestor bancário de topo. Eu acho que isso depende mais dele do que daquilo que possamos pensar que ele pode vir a ser. Mas que tem condições e qualidades para fazer alguma coisa dessas, não tenho dúvidas nenhuma. O potencial está lá.
Agora depende mais dele do que de ninguém. Portanto, como disse no princípio, é um rapaz com ambição. Eu acho que toda a gente deve ter ambição na vida, porque senão não consegue chegar a lado nenhum. E esse ingrediente está nele, as qualidades de trabalho estão nele, a vontade de lutar está nele. Portanto, ele é que tem que construir o seu caminho. Eu espero que seja bom.